Transamérica, 9h31. Tribuna Transamérica. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. E Reumato Center, centro de referência em reumatologia e terapia assistida. Nós vamos tratar aqui hoje no nosso Pergunte ao Doutor de um tema extremamente importante e que, por ignorância, né, eu acredito, de algumas pessoas ainda confundem as coisas. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje o médico neurocirurgião Dr. Marcelo Quezado. Doutor, um prazer enorme receber o senhor aqui, seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, bom dia, tudo bom? Né? Agradeço a oportunidade e um bom dia aí aos ouvintes. E isso que você colocou, um tema, vamos dizer, ao mesmo tempo interessante, né, fascinante. Muito. Né, tem a certa polêmica, né? Então, eu acho que a primeira coisa que começa a vir na cabeça, né, quando fala de canabinoides, o pessoal mistura um pouco. Então, acho que a primeira coisa para a gente falar é o seguinte, que maconha não é canabinoide, canabinoide não é maconha. Acho que é a primeira separação que a gente tem que fazer, né? E eu dou um exemplo assim para a gente entender. O que você põe no tanque do seu carro? Combustível, gasolina. Combustível, isso. Então, quer dizer, você faz um derivado do petróleo. Você não coloca petróleo bruto no tanque. Sim. Então, a maconha é a mesma coisa. Uma pedra de maconha, ela tem ali vários componentes. Dentre eles, os canabinoides, que são hoje refinados e extraídos pela indústria farmacêutica. Então, assim, quando a gente fala de tratamento, né? Teve a fase realmente da produção artesanal, Sim. aquela comoção toda, né? Foi importante para trazer a luz para o tema, mas a questão primordial de hoje em dia, quando você estuda os canabinoides, a gente faz uma avaliação sempre dos que a gente chama de grau farmacológico, porque 1 ml vai ter tantos miligramas, então sempre você vai ter uma concentração certa que você vai adaptar à necessidade de cada paciente. Doutor Marcelo, como que começou o processo de utilização desses canabinoides e como que evoluíram? Eu sei, inclusive, que o senhor está fazendo um doutorado sobre isso. Estou fazendo uma pesquisa na Universidade Federal, né, de Juiz de Fora, utilizando, né, avaliando o efeito dos canabinoides em convulsões. Né? É uma das facetas que você pode utilizar e é promissor, né? Já tem vários estudos, né? Cada um faz um estudo abordando um particular, não é? Mas, assim, o leque é muito amplo. Né? Todo dia se descobre um canabinoide específico, que é mais famoso é o canabidiol, né? Que é o contraponto do THC, né? Que seriam os dois canabinoides mais frequentes nas plantas. Né? E a partir daí você tem todo o espectro de outros canabinoides. E assim, carece de estudo para você ver a ação de cada um. E igual eu falei, você tem várias substâncias ali. Então, a gente está começando a botar a luz num assunto que, igual você perguntou quando começou, começou há quase 3.000 anos, lá no Oriente. Desde lá Exatamente. E aí veio para o Oriente Médio, pela Rota da Seda, né, da China para a Arábia, ficou ali na época de ouro da medicina árabe. Eles já utilizavam as infusões dos extratos do cannabis. Isso é fato mesmo, né? Eu estava lendo sobre isso recentemente, mas eu fiquei na dúvida se isso tinha fundamento. Então, é fato. Aqueles tratados antigos, né, dos médicos árabes, né, Avicena e esses fundadores do período de ouro da medicina árabe, eles recomendavam os extratos e as infusões da cannabis para tratamento, principalmente da epilepsia né? Aí depois teve a difusão, o uso como droga, né? E aí veio para a Europa, na época Napoleão e o pessoal que invadiu ali a parte do Egito, o Oriente Médio, trouxe para a Europa. Em 1700 e pouco começou a ser observado também na medicina ocidental. Olha só. E assim, interessante, né, do ponto de vista histórico, em 1800, mais ou menos, 1900, se você procurar na internet, você vai achar anúncio de tabletes, cigarros para você fumar para asma, para outras coisas, por causa desses efeitos farmacológicos, né? O problema todo é aquele negócio, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, assim, hoje você tem, né, os fitocannabinoides, você tem os canabinoides sintéticos, que são essas drogas aí, a droga zumbi, o K, que são análogos do THC, que é a droga que tem efeito psicoativo, né? E importante, a maioria dos remédios, né, que são utilizados, a dose de THC ela é muito controlada. Eu acho até um pouquinho controlada demais, porque ele tem o efeito benéfico dele, é questão de dose.
Mas assim, os sintéticos que são nocivos, eles são análogos do THC. O canabidiol puro, se você virar um vidro, o que você vai ter talvez um pouco de sonolência e diarreia, porque o extrato é a base de óleo. Então ele não vai dar onda. O camarada conseguiu um vidro de não vai dar onda nenhuma. Vai virar, vai passar mal. Vai ter sono e vai ter diarreia, basicamente. Então é assim, o THC que tem esse efeito psicoativo, né? Sei. Pois é, aí eu queria saber do senhor, como que é esse processo? Ele é imediato ou é uma aplicação a longo prazo para os efeitos começarem a serem percebidos, por exemplo, no caso de convulsões, de epilepsia, que a gente sabe, que eu acho que é o que tem sido mais utilizado, né? Sim, sim. Isso leva muito tempo? Como é que é? O tratamento é longo? Vamos dizer assim, a aplicação dos canabinoides, né? Principalmente o canabidiol, aí você tem canabigerol, você tem outros, né? Sim. Eles vão ser usados assim, de modo muito pessoal. Até hoje nós não temos ainda um indicador preciso de qual paciente vai responder. Então tem isso também. E qual vai ser a dose. Então o recomendado, e você vê, a dose de tratamento ela é muito ampla, ela vai de 2,5 miligramas por quilo até 25 miligramas por quilo, quer dizer, é uma coisa muito ampla. Sim. Então o que se recomenda? Se você pensa em utilizar como droga, às vezes de segunda, terceira linha já no tratamento, você vai começar com a dose menor e aumentar progressivamente. Sim. Até chegar no limite, porque também tem uma coisa interessante na farmacologia dos canabinoides, que é o seguinte, quando você chega na dose que funciona naquele paciente, se você aumentar, ela não dá benefício. Ela não gera mais benefício. Ele tem um teto. É diferente de você ficar aumentando dose, por exemplo, de um opioide. É muito específico e muito particular, né? Então, tem toda uma farmacologia que a gente tem que estudar, porque o organismo ele tem receptor dos canabinoides. A gente já nasce com esses receptores. Sim. E a gente produz endocannabinoides. Então, é aquilo que eu falei. Você tem o endocannabinoide que você produz, e até hoje são descobertos 2, fora as outras proteínas que funcionam assim também. Você tem os fitocannabinoides, que é esse que a gente extrai do mundo vegetal. Tem os sintéticos terapêuticos e tem os sintéticos que são usados como entorpecentes. Então tem essa, vamos dizer assim, essa bagunça que às vezes mistura um pouco na cabeça do leigo. Exatamente. Por isso que eu gosto de falar isso. Maconha não é canabidiol, canabidiol não é maconha. Tem nada a ver. Separa as coisas. Lembra do petróleo. Se você botar petróleo no tanque, teu carro não anda mais. Acabou com o carro. Se puser petróleo no tanque do seu carro, ele não vai andar. Então é isso. Mas você vai ter que botar um derivado dele, que é exatamente, um purificado, né? E essa questão também que o senhor falou da dose, ou do efeito, né, da quantidade, que cada caso é um caso, a gente vê isso também com os medicamentos, os próprios antibióticos. Exato. Né? Tem pessoas que determinado antibiótico faz efeito de um dia para o outro, ou 2 dias, 3 dias. Outras pessoas, aquele antibiótico é como água no organismo. Exatamente. É o mesmo caso, né? Você tem a particularidade de cada indivíduo. E isso a gente não sabe ainda, não tem marcador genético, você não sabe ainda qual indivíduo vai responder ou não. E às vezes você se surpreende, né? Às vezes também tratamento de dor. Tem pacientes que têm dor crônica, que já usam outros recursos, já fez diversas cirurgias, e às vezes você usa como medida, vamos dizer assim, compassiva, né? Tipo assim, não tendo mais o que usar, vamos tentar. E às vezes o paciente responde muito bem. Você fica assim, e esse paciente não tinha nada a ganhar em falar que está bem, pelo contrário. Tudo que ele fez até agora não funcionou. E empiricamente, quando acaba o medicamento, o paciente volta, olha, eu fiz o teste, eu deixei de ficar sem tomar o medicamento e agora voltou a dor. Então, assim, é um mundo muito grande, né? O pessoal está estudando outros grupos para a parte dermatológica, questão de bem-estar, como efeito anti-inflamatório. Tem muita coisa ainda, né? Vai ter uma revolução nos próximos anos em relação a seletivar e saber o que vai ser usado para cada coisa. Eu acredito que nós estamos nesse caminho de mudar isso, então. Sim. Eu li, inclusive, recentemente, que estavam sendo utilizados também esses canabinoides para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Sim, tem. É fato isso também? Tem apresentado resultados? Tem. Lá fora você tem alguns canabinoides sintéticos para esclerose lateral amiotrófica, para esclerose múltipla. Né? Alguns por spray nasal, inclusive, né? Que aí já são os canabinoides sintéticos específicos da indústria farmacêutica. Né? Então, aquele cara pega a molécula e começa a trabalhar para ela ter um objetivo específico. Mas tudo com aquela base inicial da fórmula básica dos canabinoides. Muito interessante. Esse doutorado que o senhor está fazendo sobre essa questão, ele tem um prazo, o senhor está
Em que fase dele, por exemplo? Agora vou começar a escrever, já terminei já tenho alguns resultados, científico. Vou começar agora a trabalhar em cima dos resultados. Doutor, nós já vamos marcar de uma vez, assim que o senhor tiver esse artigo publicado, nós queremos trazer o senhor aqui para falar melhor sobre isso. Falar mais, né, sobre isso, porque é fundamental a importância de discutir esse assunto. Esclarecer. Como o senhor está esclarecendo. Porque cria polêmica no Congresso, vai liberar maconha, vai liberar porte, não sei o quê, aí começa aquela briga. Disso. E está muito bem pacificado isso. Por isso que eu falo, maconha não é CBD, CBD não é maconha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. O senhor quer acrescentar alguma outra informação, doutor Marcelo, sobre essa questão? Fique à vontade, por favor. Não, acho que basicamente, assim, a nível de vamos dizer, educar e esclarecer, né, a população, é isso, que é tratamento, hoje em dia está muito bem posicionado na Mas não está disponível nas farmácias? Tá. Já está disponível? Já compra isso, essa pergunta mas é muito boa. Com receituário. Receituário médico, né, com registro na Anvisa. Então, hoje, é um medicamento como outro qualquer, de balcão de farmácia. Como acha você diz o né, do mesmo jeito. Exatamente. É um medicamento, só que ele precisa de um receituário, de um acompanhamento médico. E nós já temos esse compromisso, então, viu, doutor Marcelo? Já estamos agendados. Tá ótimo. Então, logo que seu artigo esteja publicado, você vai voltar aqui para falar das suas conclusões sobre esse trabalho com canabinoides. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço imensamente suas explicações, seus esclarecimentos. Obrigado por ter vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia. Doutor Marcelo Quezado é médico neurocirurgião, falando conosco sobre os canabinoides. Só para deixar uma analogia que ele fez que eu achei excelente, né? Não coloque petróleo no tanque do seu carro porque ele não vai funcionar. Você vai botar um derivado dele que é um combustível próprio para isso. É a mesma coisa, não é maconha e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. E Reumato Center, centro de referência em reumatologia e terapia assistida.